beleza pura. Vamos mudar de tema, né, professor? Porque ainda temos muitos temas aqui. E olha só, vamos agora para um outro tema que é clássico dentro do vestibular da UES, segunda fase. Vamos falar aqui sobre Era Vargas, e é claro que esse é um dos temas que os alunos mais estudam, porque nós sabemos que a UES todos os anos coloca aí questão sobre Era Vargas, tá certo? E um detalhe importantíssimo aqui, que nós temos que deixar bem claro, é que a famosa Era Vargas, né, ela compreende um período importante da nossa história e, é claro, ela inicia com a famosa Revolução ou golpe, né, eu gosto mais de chamar de golpe mesmo, porque nós sabemos que foi um golpe de Estado que conduziu Vargas ao poder em 1930. É evidentemente que o governo, né, não gostava muito dessa palavra golpe, e é clássico no nosso país, na história do nosso país, né, não usar a palavra golpe e usar uma outra palavra, que é a palavra revolução, até para poder amenizar e, evidentemente, enfatizar, né, o fato histórico por aqueles que chegaram ao poder através do golpe. Foi golpe, né? Foi golpe porque o que é golpe de Estado? Golpe de Estado é tudo aquilo que contraria a ordem constitucional vigente. E a gente sabe que Getúlio perdeu as eleições, né, e foi conduzido ao poder aí pelas forças do tenentismo e das oligarquias dissidentes da época. Tem um professor meu, tinha, né? Infelizmente ele já se aposentou. E ele dizia muito isso, de golpe em golpe o Brasil foi mudando a política brasileira, né? Tem um grande amigo, professor Bruno Marques, ele disse uma coisa uma vez que até hoje eu não esqueci. Ele diz assim, rapaz, o Brasil, na história política brasileira, nós já tivemos tantos golpes, que se o Brasil fosse participar de uma Olimpíada de Artes Marciais, ele ganhava em todas as categorias, em todos os estilos. Ótimo, né? Porque realmente, pessoal, é importante deixar claro que na história política brasileira existem vários tipos, vários golpes de Estado, golpe da maioridade. Golpe da maioridade, né? A nossa república, né? Na república temos também... A própria ideia da independência do Brasil. Vargas deu... Na verdade, Vargas participou de 2 golpes aqui, em 30 e em 37. Em 30 ele derruba aí a famosa República Velha, e em 37 ele dá um golpe nele mesmo, né? Um golpe nele mesmo para continuar mais 8 anos no poder, tá certo? Agora sim, uma observação importante, inclusive do ponto de vista jurídico, né? Não confunda impeachment com golpe, são duas coisas importantes. Diferentes. Golpe de Estado é tudo aquilo que contraria a ordem constitucional, tá certo? Se a Constituição diz uma coisa, é feito outra, é golpe. Então, impeachment não é golpe porque o impeachment ele está previsto na Constituição, tá certo? Mas aí é uma outra coisa para se debater, não vamos nem entrar, né, nesse debate agora, porque senão a conversa vai longe. E voltando aqui para Vargas de forma bem rápida, Vargas então chegou ao poder pela Revolução de 30, né, o que pôs fim à República Oligárquica, e essa era Vargas, pessoal, quando você for estudar esse assunto, evidentemente você vai priorizar aí os 3 períodos da era Vargas: governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, tá certo? Sobre o governo provisório, o que é importante saber? Vamos lá, vamos só em cima daquilo que é importante. Primeiro, o governo provisório, pessoal, ele é chamado assim porque foi o período que Vargas governou sem Constituição. Quando Vargas chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi anular a Constituição vigente, que era de 1891. Ele nomeou pessoas da sua confiança para governar os estados brasileiros, que eram os interventores federais. Ele, de certa forma, também concentrou em suas mãos todos os poderes. Importante deixar isso muito claro. Vargas se tornou um super presidente, né? Ele governava por decretos-lei. Agora, uma marca registrada do varguismo, que são as leis trabalhistas que foram criadas no Brasil aí nesse momento, na década de 30. E por que ele criou as leis trabalhistas? Será que é porque ele estava realmente preocupado com os trabalhadores brasileiros? Bom, quando a gente estuda mais profundamente isso, a gente percebe que Vargas, na verdade, queria impedir que aqui no Brasil o movimento operário ele alcançasse a força que o movimento operário europeu alcançou. Na Europa, pessoal, não houve alguém que chegou e deu as leis de mão beijada para a classe trabalhadora. Os trabalhadores europeus, eles lutaram bravamente, os movimentos lá eram fortíssimos, acabava sempre em violência, muita gente morreu para que na Europa os trabalhadores, de fato, eles tivessem acesso às leis trabalhistas. E aqui no Brasil foi diferente. Apareceu alguém que deu uma espécie de padrinho, ou melhor, uma espécie de
pai, daí ficou conhecido como o pai dos pobres, né? O criador das leis trabalhistas aí, dentro de uma política paternalista mesmo, tá certo? Que era típica do varguismo. Bom, outra coisa no governo provisório são os efeitos da crise de 29, que o Brasil sentiu muito e Vargas teve que realmente criar medidas econômicas para poder atenuar e diminuir, sem sombra de dúvida, os impactos disso. Criou novos ministérios. Então, foi um governo, esse período do governo provisório foi extremamente importante. E houve aqui, pessoal, uma revolução, que na verdade foi uma guerra civil no Brasil, que foi a Revolução Constitucionalista Paulista de 1932. Eu peço para que você reforce sua leitura sobre esse episódio. Por quase 3 meses, praticamente, tropas paulistas se confrontaram com as tropas federais de Vargas. E, é claro, militarmente os paulistas perderam, mas eles acabaram atingindo o seu objetivo. Eles queriam uma constituição para o Brasil. Vargas já governava 2 anos sem nenhuma constituição, sequer havia convocado uma Assembleia Constituinte, tá certo? Mas depois desse episódio, o que aconteceu? Vargas simplesmente, ele conseguiu, ele convocou uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia elaborou a nossa Constituição de 34. Sobre a Constituição de 34, só um bizuzinho, dois bizus. Primeiro, essa Constituição trazia o voto secreto e ela afirmava o voto feminino no Brasil. Muito importante, né? Essa questão, eu diria até para a sociologia, né? Compreendermos aí o debate sobre igualdade de gênero. Igualdade de gênero. Bem lembrado, professor Helder. A Universidade Estadual do Ceará, em suas 2 versões, suas 2 provas, 2019.1 e 2019.2, ela vem batendo muito nessa tecla da questão de gênero, da igualdade de gênero, tá certo, gente? Sobre a questão do movimento feminista, sobre a questão das lutas das mulheres trans, inclusive, tá certo? Então, todas essas questões que envolvem as concepções de gênero, a Universidade Estadual do Ceará está muito atenta na sua prova de sociologia, tá? E aí, com certeza, esse voto, né, aí pelo governo constitucional, a partir do governo constitucional, com certeza pode ser sim um assunto de prova de sociologia, de questão de sociologia ou até de história, tá certo? Opa, exatamente. Tem uma perguntinha aqui da Arielle, já eu vou comentar, viu, Arielle? Vi agora a pergunta. Mas olha, voltando aqui, quando a Constituição fica pronta, aí sim nós temos o famoso governo constitucional, que aí, pessoal, o que é que você tem que prestar atenção? Esse período foi marcado por uma bipolaridade política fortíssima no Brasil. Né? A gente, inclusive, recentemente, no processo eleitoral de 2018, a gente viu que o Brasil se dividiu. Né? Essa coisa dessa bipolarização política no Brasil, ao longo da história brasileira, foi uma constante. Viu, pessoal? Tivemos em vários momentos isso. Aqui, na década de 30, foi um dos momentos mais clássicos. Para vocês terem uma ideia, eram 2 grupos, a ANL e a AIB. E aí a minha dica para você, o que é que a UES pode cobrar? Ela pode cobrar as diferenças entre esses 2 grupos. Quais as características da ANL, quais as da AIB, né? A ANL era o comunista, né? A comunista, a Aliança Nacional Libertadora. A AIB era a fascista. Professor, então tinha um grupo fascista no Brasil? Tinha, pessoal, e tentando ali seguir a linha do fascismo europeu, inclusive se vestindo militarmente, fazendo vários atos cívicos públicos, né? Plínio Salgado, né? O grande líder Plínio Salgado da Ação Integralista Brasileira. Para você ter uma ideia, até saudação especial tinha, né? O famoso Anauê, tá certo? E de certa forma, mas não tem nenhum. Mas é porque assim, o Anauê é porque aqui no Ceará, pra gente, tem um significado. Né? Mas o Anauê, né, quando eu falo isso em sala, o pessoal acha que eu tô exagerando, porque professor de história gosta de exagerar um pouco, né? Mas olha... Não, mas tem, realmente, gente, é verdade. O Anauê, a mãozinha, ela descia e subia assim, né? Então, não sei se dá pra ver, mas mais ou menos assim. Né? O Anauê. Você já percebeu que aí não teve conexão aqui no Ceará, porque esse gesto aqui no Ceará é outra conotação. Tá entendendo? Então, assim, mas é o Anauê, parece... Aqui lembra muita gente um famoso aí dentro do cearense, né? Isso. Mas é importante ressaltar... Olha, gente,
grito de guerra não, saudação especial, né? Grito de guerra, torcida, nem torcida, grito de guerra. Lá na Alemanha era o Heil Hitler, né? Na Itália era o Duce, né? Como eles chamavam. E, enfim, então tem que saber as diferenças aqui, viu, pessoal, entre a ANL e a A e B. Então, ó, a ANL comunista, A e B fascista, a e B, o líder Plínio Salgado, a ANL, quem era? Era o Luiz Carlos Prestes. Qual desses dois grupos você acha que cresceu mais, meu amigo Ítalo Colares? O fascista ou o comunista no Brasil? Você quer mesmo que eu responda? Qual dessas ideias são as mais sedutoras? Gente, com certeza da força integralista, né? O fascismo ele é muito mais sedutor. As ideias fascistas são muito mais sedutoras do que as ideias do socialismo. E aí, gente, infelizmente, tá? Ou felizmente, de novo, não quero fazer juízo de valores, mas o Brasil nunca passou por uma ameaça comunista, uma ameaça socialista, como tanto colocar na cabeça da gente, tá certo? Não chegou nem perto disso, tá? Aí, mas isso é assunto para muitas outras lives. Debate, e assim, tivemos aqui uma tentativa que foi frustrada. Totalmente frustrada. Da ANL em 35, que foi frustrada, que foi a famosa intentona comunista. Que, inclusive, vale ressaltar que isso acabou depois sendo utilizado, né, pelo Getúlio para dar o golpe. Justamente. O golpe de 37, né? O famoso plano Cohen, que era um suposto plano comunista, que era uma farsa, não existia plano comunista nenhum para tomar o poder, tá certo? Mas Vargas, ele se utilizou aí da ignorância das pessoas a respeito das ideias comunistas e acabou aí os assessores forjando um plano que só existia realmente no papel. E isso acabou provocando aí um grande temor nacional. Vargas foi para o rádio, né, divulgou em rede nacional essa ameaça comunista, o que fez com que o Congresso desse a ele carta branca. E com esse poder nas mãos, o que é que Vargas faz? Ele dá o golpe de 37, ele dá início à sua ditadura, chamada no Brasil de Estado Novo. Tá certo? Que é uma ditadura, lembrando, embora Vargas ele tenha feito várias... digamos assim, elogios ao fascismo europeu, né, tanto o italiano como o português, e eu diria até o próprio nazismo. A ditadura de Vargas no Brasil não foi fascista, tá certo, pessoal? Vargas ele mandou fechar todos os partidos políticos, inclusive a própria AIB que o apoiou. Foi fechada também, tá certo? E sobre o Estado Novo, gente, a ditadura, essa é a parte mais importante para a UES. Eu peço sempre aos meus alunos, olha, dediquem uma atenção especial à ditadura de Vargas. A UES sempre adorou. Constituição nova, Constituição polaca, autoritária, tá certo? E as características principais do Estado Novo, não é? Estado autoritário, Estado antiliberal, nacionalista, né? E, é claro, antidemocrático, era uma ditadura, pessoal. Vargas concentrou em suas mãos todos os poderes, novos interventores, criou o Departamento Administrativo do Serviço Público, que controlava todos os órgãos do país, e criou, é claro, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Como eu disse, não tem ditadura, né, Ítalo? Sem censura. Sem censura, sem controle dos veículos de comunicação, tá certo? E olha que curioso, a CLT, aliás, a quase finada, né, CLT, que foi criada aí, a consolidação das leis trabalhistas no governo Vargas, e que eu digo quase finada porque na reforma trabalhista que nós tivemos recentemente, aí muita coisa da CLT foi deletada, e era um documento importante, né, muito importante porque traz aí, regulariza várias profissões, determina os direitos e os deveres dos trabalhadores brasileiros, e recentemente essa reforma trabalhista não está, enfim, acabou aí exterminando muitos dos direitos que foram conquistados.